tempo, nunca houve a impressão, tamanha forma, do eleitorado de que a nossa região é extremamente desassistida pelo governo federal. Porque todos falam a mesma coisa, inclusive até a coligação das esquerdas. Então, Renan, minha primeira pergunta para o senhor é: como que esse plano, construído há tanto tempo, que ficou tanto tempo nas ruas, em manifestações e em seminários, em congressos, poderia propor algo prático, principalmente em questão de pacto federativo, para que o Oeste Catarinense tenha o maior retorno, não apenas dos seus impostos, mas também das suas reivindicações com menos burocracia? Bom dia, seja bem. Bom dia, uma honra estar aqui. Peço desculpas pelo pequeno atraso. Eu estava rodando uma rádio para outra aqui. Tá ali na Coirmã, na Chapecó. Sim, mas muito legal estar aqui. Novamente, sem delongas. O tema do Pacto Federativo é o tema central e é o tema que todo catarinense devia falar. Boa parte daquilo que a gente chama de direita aqui em Santa Catarina quer ficar discutindo o sexo dos anjos. O comunismo vai chegar, não sei o quê. Mas na prática, onde atinge eles o problema brasileiro é a ausência de representatividade real e simbólica do povo de Santa Catarina como um todo. Aqui do Oeste mais ainda, né? Vamos falar a verdade, na propaganda oficial do Brasil vocês nem existem. O cara do Oeste Catarinense, ele só existe pra Receita Federal. É o único órgão do governo que vai olhar pra vocês. Ele vai olhar pra vocês e botar uma mão no bolso de vocês. De resto, vocês não existem. Vocês não vão aparecer em nenhum tipo de propaganda oficial. Vocês não existem como representação do Brasil. E paradoxalmente, vocês são daquelas ilhas do Brasil de sucesso, né? Vocês são uma parte do Brasil que dá muito certo. Vocês não dão certo apenas em termos econômicos. Até porque eu visitei, por exemplo, a região do Mato Piba, ali no Maranhão, e você tem desenvolvimento econômico, mas não tem desenvolvimento social. As cidades são muito ruins de se viver. Aqui você tem as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem uma cidade baseada em confiança, um estilo de vida que é bom pra criança, é bom pras famílias, e ao mesmo tempo você é altamente produtivo aqui. Então, aqui tinha que ser base para que o Brasil se inspire. E vocês não são, nesse sentido, base pra nada. Ninguém liga pra vocês no sentido político. Vocês são apenas, eu volto a colocar, uma bucha de canhão que o Estado brasileiro usa pra extrair dinheiro, cobrando impostos, e o jogo segue. O Pacto Federativo, portanto, ele é um elemento de extração. E como é que ele funciona? E eu precisava ir nesses lugares. Cara, eu precisava, ainda vou pro Amapá, vou pro Pará, eu vou pros lugares que são mais privilegiados pelo Pacto Federativo, mas nos que eu já fui, eu já aprendi a lição. O dinheiro é extraído daqui e ele vai para a classe política lá. Ele sequer é revertido para as populações. Quando eu olho os orçamentos municipais que a gente tem, por exemplo, na cidade do Maranhão, o orçamento municipal, ele é suficiente para suprir os serviços públicos necessários ali. Ele já, até porque ele é extraído de outros lugares. Dito isso, as pessoas não têm esses serviços públicos. Você não tem, cara, às vezes tem um lugar lá que nem cemitério tem. As pessoas tiveram que cavar com a mão a cova para enterrar a avó. Eu vi, graças a Deus, eu gravei um vídeo para mostrar o nível disso. Mas show do Wesley Safadão aos montes tem. Emendas parlamentares, os políticos de lá recebem muito mais proporcionalmente do que os daqui. Porque os políticos de lá sempre são base, nunca são oposição. E aí eles distribuem, fazem a roubalheira que tem ali. Lá tem um escândalo de bloquetes, que são aqueles tijolinhos que você vai encaixando pra montar piso, tudo largado, tem as fábricas de bloquete ligado a político. Ou seja, é uma roubalheira. E essa roubalheira é feita com dinheiro que não é extraído dali. Até porque a atividade econômica no Nordeste, no interior do Nordeste, ela é muito pequena. Então esse dinheiro vem de fora. Como mexer com isso sem você fazer uma revolução? A gente precisa fazer uma coisa que seja generosa com as pessoas de lá, que elas são infelizmente vítimas disso, e com as pessoas daqui, que são duplamente vítimas, porque elas ainda pagam a conta. Como fazer? Nós precisamos, e é o que eu quero fazer uma gigantesca reforma administrativa, que eu chamo de Lei de Responsabilidade Gerencial. A gente vai fundir os municípios, estabelecer critérios de desempenho para os prefeitos desses municípios, critérios na parte de saúde, educação, segurança, saneamento básico. Tem o ranking nacional do SAEB, tem a média. Se o seu município está muito abaixo do SAEB, você como prefeito vai ter que aumentar isso. Se vira, se pica. Aí você vai ter uma determinada pontuação. Se você não atinge essa pontuação, você fica inelegível. Aí não adianta comprar voto, não adianta desviar emenda, não adianta fazer show do Wesley Safadão. O que isso vai gerar? Uma das obrigações centrais é todo município no Brasil tem que aumentar a sua atividade econômica. Esses municípios, aumentando a atividade econômica deles, vão arrecadar lá. E arrecadando dinheiro lá, eles não precisam arrecadar o dinheiro de vocês daqui. E aí a gente faz uma política de desmame. Você cada vez menos, todos os anos, precisa mandar dinheiro para esses locais. Para quê? Para eles gerarem a própria independência. E aí o dinheiro do catarinense fica com o catarinense. Só que eu preciso atingir o problema lá. Porque resolvendo o problema lá, aí vocês não vão ter os fluxos migratórios, os problemas de imigração desenfreada, que é um problema que vocês estão lidando, e vocês vão lidar cada vez mais se isso não for resolvido. Você vai resolver problemas de tributação, e em última instância problemas até de juros, porque o dinheiro brasileiro acaba fazendo sentido e aí ele fica mais barato para todo mundo. Então é melhor para todo mundo. Então o que deveria ser a preocupação do político catarinense? E a minha preocupação, por mais que eu seja paulista, eu sou brasileiro, agora, nós temos que desmontar o centrão do Nordeste. Nós temos que, porque lá, né, especialmente nós do Nordeste, lá é lá que o seu dinheiro tá sendo mais mal usado, é lá que você vive as consequências negativas desse Pacto Federativo, é lá que rola esses fluxos migratórios pra cá, e é lá que há essa distorção na representação política, em que vocês mandam muito menos. Então nós precisamos de uma presidência da República que resolva lá. Resolvendo lá, aqui, a real é, vocês ficarem com o dinheiro no bolso.
e o governo estadual também, o governo estadual aqui vai fazer as próprias estradas. Como é em São Paulo. Em São Paulo as estradas são todas estaduais. Não precisa ter estrada federal em São Paulo. Então vocês resolvem suas próprias estradas aqui, vocês resolvem sua própria logística, vocês têm a grana no bolso para tocar, que é o que vocês já fazem. Sem ajuda federal, vocês já estão tocando um modelo de vida, vamos colocar aqui, superior à maior parte do Brasil. Então nós temos que ajudar vocês a tocarem. E lá no Nordeste eu tenho que impulsionar a atividade econômica, tá? Porque senão do jeito que tá, não vale a pena e o Brasil vai se separar. Eu tô sendo bem honesto. O modelo atual do Brasil não vai dar certo, uma hora as pessoas vão se odiar tanto que você vai simplesmente fragmentar o país. Então ou resolve isso ou o país acaba. Temos a participação da Bárbara Jungues. Bom dia, André. Você hoje trouxe loucos para entrevistar? Nem fui eu. Cracudo, matar e as famílias dessas pessoas? Isso aí jamais se elege. É a opinião de muita gente quanto a isso. Perdão, Renan, que a gente tá falando eu não do bloco entendi, eu passado. sou um cracudo? Não, da pauta que a gente comentou sobre segurança pública, vossas propostas para a segurança pública. Falamos muito de Estado, falando de plano de governo presidencial. Qual seria a sua ideia quanto à segurança pública? Imposição da lei e da ordem. O Brasil... LGO. Não é garantia da lei da ordem, é GLO. GLO, Não é GLO. Não, eu tô falando imposição da lei e da ordem, é ter um Estado brasileiro que entenda que o Brasil precisa de lei e ordem. O Estado brasileiro, não apenas ele próprio é uma zona, como viver no Brasil é uma zona. O Brasil, entendo assim, a ouvinte já precisa entender, o Brasil não é Chapecó. O Brasil não é Chapecó, o Brasil é Caicó, pra rimar, entendeu? O Brasil é muito pobre, andar nas ruas não faz sentido, o crime toma as cidades brasileiras. E o crime, ele está em muitos termos. Porque uma sociedade que não tem lei e ordem, ela não tem confiança. E aí a ausência de confiança vai se dar na pessoa que picha o muro da tua casa, que joga o lixo na rua, que bate em animal, que anda com a caixa de som no meio do ônibus, que se apropria das praças, é um morador de rua. Quando você tem um lugar que não tem lei e ordem, tudo desmorona lentamente. E esse desmoronar lentamente é o status brasileiro, é o status das cidades brasileiras. Eu volto a colocar, a ouvinte talvez não entenda o drama disso, porque ela tá morando em Chapecó, e isso acontece em uma intensidade muito menor. Eu fui pra São Miguel do Oeste, pelo amor de Deus, o que eu vi lá não se vê no Brasil. É um lugar, é uma cidade de alta confiança. O resto do Brasil não é assim. Então a gente vai precisar impor lei em ordem, e isso no início é sempre difícil. O grande líder lá de Singapura, o Lee Kuan Yew, é um grande espelho pra gente. Ele fez isso em Singapura. Era um vilarejo de pescadores com brigas étnicas locais, muito pobre. Ele impôs lei e ordem, ele criou autodisciplina, isso virou cultura, e com base nessa cultura ele criou um país que é um dos países mais invejados do mundo. Nós precisamos fazer isso no Brasil. E isso vai passar por enfrentar boa parte, inclusive, do espírito leniente do brasileiro com a esculhambação. O brasileiro, ele fica... Talvez por a gente ter essa influência muito carioca no espírito nacional, essa coisa meio Rede Globo, a gente fica achando que é natural ser esculhambado, que a favela é parte da nossa alma. Não deve ser. A gente tem que brecar isso. Então... esse espírito ordenador, ele é necessário agora. Então algumas palavras duras vão ser usadas por nós até para acordar os brasileiros. Agora, muito pior do que uma palavra dura é uma bala dura na tua cabeça, disparada por um vagabundo, é uma faca apontada contra você. Então eu prefiro ter um discurso enfático que machuque do que ser machucado por uma faca que é muito mais enfática do que isso. E assim, chamar a gente de louco por defender Santa Catarina pode me chamar à vontade. Falou, eles têm familiares. Sim, bandidos têm familiares. E antes o familiar do bandido chorar do que o policial que ele tentou matar. E assim, sobre cracudos, sim, tem familiares. E se você interna esse morador de rua, os familiares dele deixam de sofrer. Porque o morador de rua, quando tá no vício da droga, ele rouba do seu pai. Ele rouba da sua mãe. Ele destrói a sua casa. E a gente viu isso e recebeu denúncias sobre isso. E a gente viu em loco. Essa pessoa na droga, ela tá destruindo pouco a pouco o seu núcleo familiar. Então pode chamar a gente de louco à vontade por ter propostas reais para resolver os problemas reais que vivem. Sim, nesse sentido eu sou louco. Nesse sentido, muitos chamam a gente de higienista. E se é querer salvar Santa Catarina, limpar as ruas de moradores de rua e de bandidos, pode me chamar à vontade, eu aceito com o maior orgulho. Eu só ia falar assim, muita gente critica essas palavras duras que a gente utiliza, né? E eu digo, cara, é muito simples, assim, a gente tá num país que desde a década de 80 não aumenta a produtividade. Desde a década de 80 a nossa renda per capita tá estagnada. Desde a década de 80 o avanço do crime organizado fez com que 25% da população hoje esteja sob julgo de outro monopólio da força, de outro estado que é o estado das facções criminosas. Então a gente tá num país que há 40 anos tá completamente destruído. Se a realidade é dura, velho, a palavra vai ser dura. É isso. Então não é, a gente não vai ficar com meias palavras. O Renan tá muito com essa ideia do sincericídio. É lógico. A gente vai falar o que precisa ser falado, o que precisa ser dito. Né? Eu levo isso muito pro lado da fé.
Porque se eu não sou sincero comigo e às vezes não pego duro, inclusive com outras pessoas, não há por que defender a fé que eu defendo em Jesus Cristo, por exemplo. E muitas pessoas do meu círculo de amizades pensam igual eu e incentivam a mim a continuar pensando dessa forma. Aplicar isso na política tem prós e contras. Como vocês veem a linha tênue quanto a isso, principalmente no discurso eleitoral? Mas é um pró e contra do ponto de vista tático e estratégico. Não um pró e contra do vista valorativo. Eu tô na tua, no sentido de... a situação do Brasil é dramática. Sim. E quando a gente é condescendente com o absurdo, a gente faz parte do problema. Então, por exemplo, quando eu me falaram, eu tava... Minhas primeiras idas ao Nordeste, eu comecei nessas cidades pequenas que vivem basicamente de dinheiro extraído de outros lugares do Brasil, e eu comecei a falar, não dá, galera, o dinheiro de vocês está vindo lá de Santa Catarina. Inclusive tem um corte muito famoso disso, que é eu brigando com um radialista lá do Ceará. Ele, não, porque Santa Catarina foi privilegiada. Eu, onde? Onde foi Santa Catarina foi privilegiada? Me mostra. Não, eles estão aí há muito tempo o quê? Cadê o privilégio que Santa Catarina teve? É um monte de colono que veio pra cá, pobre, com uma mão na frente e outra atrás, e aí eles começaram a pegar os pedacinhos de terra deles e trabalhar. Você já teve briga, ou uma parte da população de Santa Catarina, na parte central do estado, teve a Guerra do Contestado aqui. Igual teve Canudos lá no Nordeste. Falei, a Guerra do Contestado é esquecida por nós do Oeste. Total, e pelo Brasil, né? É um massacre. As pessoas lembram mais de Canudos do que do Contestado. Exato. Então, assim, que Santa Catarina privilegiada, de acordo com... Não, já antes do Pacto Federativo, quando a gente teve a Sudene e todas as políticas de desenvolvimento focadas no Nordeste, o Estado brasileiro já tá tacando dinheiro lá. Eu expliquei, tacaram dinheiro aqui no Nordeste sim, só que os seus líderes políticos não souberam fazer, salvo raras exceções. Eu vi algumas políticas aplicadas pela turma do Ciro Gomes e do Tasso Gereissati no interior do Ceará, que funcionaram, inclusive boa parte da gauchada que tinha indústria de confecção, indústria de calçadista, foi pra lá e teve coisas, experiências legais, que dá pra gente olhar pros interiores do Nordeste e falar, pô, dá pra replicar isso. Dito isso, o homem público no Nordeste não fez uso desse dinheiro. E eu quero mostrar pro cidadão de lá que ele tá sendo roubado pelo próprio político e o próprio político tá roubando pessoas de outros lugares do Brasil. E tem que dar nome aos bois, que não é dinheiro do governo federal. Aí eu dou exemplo, é o dinheiro de São Paulo, o dinheiro de Santa Catarina. E aí, vamos resolver isso? E sabe o que é a real? O eleitor de lá falou, é verdade, o cara tá certo. E aí eu comecei a crescer nas pesquisas lá. E eu acho que isso é o importante. Quando você fala a verdade, por mais que ela machuque os sentimentos de alguns, ela liberta. A verdade liberta. E você pode falar o que for, mas as pessoas que são trabalhadoras de lá, que estão sendo assaltadas, elas estão muito, vamos dizer, abertas a algo novo. Alguém que diga a verdade escancarada na cara delas. Porque todos os políticos só são condescendentes. Chega lá, ô homem bom, ô esse cuscuz que gostoso. Aí isso aqui é papo de picareta. E essa é a real, eu não vou ser picareta com eles. E eu tô crescendo lá por causa disso. Uhum. E a última pergunta, antes do último intervalo comercial, depois vamos ter um bloco longo para continuar atendendo ouvintes e falando de outras ideias. Nenhuma instituição é privada de escândalos no Brasil. Como diria o homem uruguaio na cidade no interior, nenhum homem resiste a um arquivo. E tanto com o MBL quanto com o início do Missão, não escândalos de corrupção, mas questionamentos quanto a algumas situações, como o que ocorreu com o Arthur Duval, com o áudio das ucranianas, ou o cogumelo mágico que aconteceu neste mês contigo, podem prejudicar a imagem do partido e ofuscar as propostas que vocês estão apresentando ao país. Como você vai lidar com isso de agora até 4 de outubro? Sendo honesto, igual eu falo das propostas. Por exemplo, quando pintou isso do cogumelo, o que era a história? Eu tava num grupo de Instagram, eu sou colocado em milhares de grupos de Instagram ao redor do... É normal, todo mundo todo político pessoas mais ou menos famosas são. E eu não tava tão conhecido, nem era pré-candidato, e eu ia em todos os grupos, mandava uns áudios, era simpático. Aí eu tinha lá falado várias coisas, e aí queriam falar... Na verdade, a matéria era pra falar que eu era nazista, né? É sempre aquelas coisas. Aí acharam aquela, eu falei, tomei um cogumelo, estou ouvindo Wagner. Ah, eu vi o Wagner, ele é nazista, né? Mas não era sobre isso. E assim, eu já tinha falado isso no Flow em 2019. Eu não tenho nenhum problema em falar desse assunto. Eu já tinha tomado o cogumelo, e é um dos instrumentos que as pessoas dispõem hoje para tratamentos terapêuticos mais diversos e ganhos de produtividade e criatividade. Eu sou escritor, eu sou músico, é parte da minha profissão, eu sou editor-chefe de uma revista, segunda revista de política e arte, e eu já tomei a microdosagem que o pessoal toma no mercado financeiro, que o Steve Jobs tomava, que o Elon Musk tomou, para aumentar a produtividade, para trabalhar mais, melhor, aumentar a clareza mental. E pra uma pessoa que trabalha muito e fica estressada como eu, funcionou. E eu só compartilhei, eu tomei, tô ouvindo música, tava escrevendo, produzindo artigo. E a real é o seguinte, os efeitos positivos que a psilocibina podem ter, inclusive o Trump, só pra avisar, o Trump mandou acelerar o uso da substância do cogumelo psilocibina agora,
nos Estados Unidos, porque você tem tratamentos terapêuticos para ansiedade, para depressão, aumento de desempenho, que são comprovados. E tem uma discussão enorme nos Estados Unidos acontecendo isso. Então, nessa semana, inclusive, o Trump, ele botou pra andar. Que eu acho que, em última instância, a gente tem tratamentos no SUS envolvendo isso. Assim como o canabidiol é uma substância que pode ser usada para tratar epilepsia. Eu não tenho nenhum tabu com isso, são apenas substâncias oriundas de plantas. Eu acho remédios tarja preta que a galera no mercado financeiro usa, como o Venvance, que gera, vamos dizer, problemas no longo prazo. Esses podem ser até mais bem regulados, eles existem. São apenas substâncias que, para alguns, atuam de maneira a enfrentar a ansiedade e outros para aumentar o desempenho. Então isso é besteira. Mas esse é um exemplo de um tema besteira que é colocado contra nós. Nós não devemos ter problemas em tratar dos assuntos que envolvem vida pessoal, que é o que vazou, né? O ataques contra o Guto, que vazaram, o famoso áudio do Arthur Duval, que são coisas que envolvem ou vida pessoal ou discussões bestas, polêmicas vazias. E nós temos que ser muito duros com relação a práticas sujas enquanto homens públicos. E práticas sujas envolvem práticas de desvio de dinheiro público. Nós não temos esse tipo de escândalo. Nunca tivemos e nunca teremos. Tivemos alguns escândalos heterossexuais aí de áudios e tal. Né? E é isso que a gente sempre fala. Os escândalos nossos quando vazam são sempre escândalos heterossexuais. E tudo bem. Não pode ter. Eu acho que o caso do Guto não foi um caso legal. E a gente fez uma autocrítica. E eu acho que o Guto ele tem que, como homem público, responder melhor a esse tipo de problema. Tá? Até porque ele é um exemplo para muitos meninos. Mas, como homem que trabalha na Assembleia Legislativa de São Paulo, o trabalho dele é exemplar. Assim como o Arthur era um parlamentar exemplar. Então, a gente tem que se policiar na vida pessoal, porque isso gera externalidades políticas, mas na nossa vida de trabalho a gente tem que continuar tendo os melhores parlamentares do Brasil. Isso é obrigação. Cansado de torcer para políticos que não têm uma página de projeto escrita? Se você busca profundidade, técnica e a coragem de quem estuda o Brasil de verdade, seu lugar é aqui. Inscreva-se no @14cortespolítica e acompanhe a construção da única alternativa real ao sistema.